O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Sainyoga Parva. Capítulo 17. Agastya enquanto isso lança Nahusha à terra como uma cobra. Veja o Vana Parva. Capítulo 179. Salya disse: nessas circunstâncias, quando o grande Indra, o inteligente chefe dos deuses, estava deliberando com os guardiões do mundo e outras divindades sobre os meios de matar Nahusha, apareceu naquele local o venerável asceta Agastya. E Agastya reverenciou o Senhor dos deuses e disse: quão afortunado que tu estejas próspero depois da destruição daquele ser de forma universal, como também a de Vritra. E quão afortunado, ó Purandara, que Nahusha tenha sido lançado do trono do céu. Quão afortunado, ó matador de Vala, que eu te veja com todos os teus inimigos mortos. Indra disse: a tua viagem para cá foi agradável, ó grande santo. Eu estou encantado em ver-te. Aceita de mim água para lavar teus pés e rosto, como também o águia e a vaca. Salya continuou. Indra, bem satisfeito, começou a questionar aquele melhor dos santos e maior dos Brahmanes quando ele estava instalado em um assento depois de ter recebido as devidas honras, desta maneira: ó santo venerável, ó melhor dos Brahmanes, eu desejo que tu contes como Nahusha de alma viciosa caiu do céu. Agastya disse: ouve, ó Indra, a narrativa agradável de como o perverso e vicioso Nahusha, embriagado com orgulho de força, foi arremessado do céu. Os Brahmanes de espírito puro e santos celestes, enquanto o carregavam, fatigados com o trabalho pesado, questionaram aquele ser vicioso, ó melhor dos vitoriosos, dizendo: ó Indra, há certos hinos nos Vedas, ordenados para serem recitados enquanto se asperte as vacas. Eles são autênticos ou não? Nahusha, que tinha perdido a razão pela operação de Tamas, disse-lhes que eles não eram autênticos. Os santos então disseram: tu estás se inclinando em direção à injustiça. Tu não vais para o caminho virtuoso. Os maiores santos antigamente disseram que eles eram autênticos, ó Indra. E, incitado pela falsidade, ele tocou na minha cabeça com seu pé. Por causa disso, ó marido de Sachi, ele ficou privado de poder e de bom aspecto. Então, quando ele estava agitado e dominado pelo medo, eu falei a ele: já que tu declaraste como espúrios os irrepreensíveis hinos do Veda que são recitados por Brahmasis, Brahmanes santos, e já que tu tocaste minha cabeça com teu pé, e já que tu, ó patife ignorante, transformaste estes santos incomparáveis, iguais a Brahma, em animais para te carregar, portanto, ó canalha, ser privado do teu brilho e, sendo lançado de ponta cabeça, cai do céu, o efeito de todos os teus bons feitos estando esgotados. Por 10.000 anos tu, na forma de uma enorme cobra, vagarás pela terra. Quando esse período estiver completo, tu poderás voltar para o céu. Assim aquele canalha foi lançado do trono do céu, ó repressor de inimigos. Quão afortunado, ó Indra, que nós estejamos prosperando agora. Aquele tormento dos Brahmanes foi morto. Ó marido de Sachi, dirige-te para o céu, protege os mundos, subjuga os teus sentidos, subjuga os teus inimigos, e sê glorificado pelos grandes santos. Salya continuou. Então, ó os soberanos de homens, os deuses, e os grupos de grandes santos ficaram muito satisfeitos. E assim também estavam os Pitris, os Yakshas, as cobras, os Rakshasas, os Gandharvas, e todos os grupos de ninfas celestes. E os tanques, os rios, as montanhas, e os mares também estavam muito contentes. E todos se aproximaram e disseram: quão afortunado, ó matador de inimigos, que tu estejas próspero. Quão afortunado que o inteligente Agastya tenha matado o vicioso Nahusha. Quão afortunado é que aquele indivíduo vil tenha sido transformado em uma cobra para vagar pela terra. Capítulo 18. Termina a história da tristeza de Indra e esposa. Salya, rei dos Madras, volta para casa. Salya disse: então Indra, glorificado pelos bandos de Gandharvas e ninfas celestes, montou em Airavata, o rei dos elefantes, caracterizado por marcas auspiciosas.
E o ilustre Agni, e o grande santo Vrihaspati, Yama, e Varuna, e Kuvera o senhor das riquezas, o acompanharam. E o senhor Sakra, o matador de Vritra, então foi para os três mundos cercado pelos deuses, junto com os Gandharvas e as ninfas celestes. E o realizador de 100 sacrifícios, o rei dos deuses, foi assim reunido com sua rainha. E ele começou a proteger os mundos com muita alegria. Então o ilustre santo divino Angiras chegou à assembleia de Indra e o reverenciou devidamente por recitar os hinos do Atharva. E o grande senhor Indra ficou satisfeito e concedeu uma bênção ao Atharvangiras. E Indra disse: Tu serás conhecido como um rishi de nome Atharvangiras no Atharva Veda, e tu também obterás uma parte em sacrifícios. E tendo honrado Atharvangiras dessa maneira, o grande senhor Indra, o realizador de 100 sacrifícios, se despediu dele, ó o grande rei. E ele reverenciou todas as divindades e todos os santos dotados de riqueza de ascetismo. E, ó o rei, Indra, bem satisfeito, governou o povo virtuosamente. Dessa maneira a miséria foi suportada por Indra com sua esposa. E, com o propósito de matar seus inimigos, até ele teve que passar um período escondido. Tu não deves levar a sério isso que tu, ó o rei dos reis, sofreste com Draupadi, como também com teus irmãos de grandemente na floresta extensa. Ó o rei dos reis, ó o descendente de Bharata, ó o encantador da família Kuru, tu obterás o teu reino de volta da mesma maneira que Indra obteve o dele, depois de ter matado Vritra. O vicioso Nausha, aquele inimigo dos Brahmanes, de mente má, foi derrotado pela maldição de Agastya, e reduzido a nada por anos infindáveis. Similarmente, ó o matador de inimigos, os teus inimigos Karna e Duryodhana e outros de almas perversas serão rapidamente destruídos. Então, ó o herói, tu desfrutarás de toda esta terra, até o mar, com teus irmãos e esta Draupadi. Essa história da vitória de Indra, igual ao Veda em seu caráter sagrado, deve ser escutada por um rei desejoso de vitória e quando suas tropas estão organizadas em formação de combate. Portanto, ó o melhor dos vencedores, eu a estou recitando para ti para a tua vitória. Ó Yudhishthira, pessoas de grande alma alcançam prosperidade quando elas são glorificadas. Ó Yudhishthira, a destruição de kshatriyas de grande alma está perto por causa dos crimes de Duryodhana, e pelo poder também de Bhima e Arjuna. Aquele que lê essa história da vitória de Indra com o coração cheio de fé religiosa é limpo de seus pecados, alcança uma região de bem-aventurança, e obtém alegria neste mundo e no próximo. Ele não teme seus inimigos, ele nunca se torna um homem sem filhos, nunca enfrenta nenhum perigo de qualquer tipo, e desfruta de vida longa. Por toda parte a vitória é declarada para ele, e ele não sabe o que é derrota. Vaisampayana continuou: ó o melhor da linhagem de Bharata, o rei, aquele melhor dos homens justos, assim encorajado por Salya, honrou-o de forma apropriada. Yudhishthira, o filho de Kunti, de armas poderosas, ao ouvir as palavras de Salya, falou para o rei dos Madras as seguintes palavras: não há dúvida de que tu atuarás como o quadrigário de Karna. Tu deves abater a disposição de Karna então por relatares os louvores de Arjuna. Salya disse: que assim seja. Eu farei exatamente como tu me disseste. E eu farei por ti qualquer coisa mais que eu seja capaz de fazer. Vaisampayana continuou: então o Salya, o rei dos Madras, se despediu dos filhos de Kunti. E aquele homem belo então foi com seu exército até Duryodhana, ó o repressor de inimigos. Capítulo 19. Os exércitos chegam para Duryodhana e Yudhishthira. Vaisampayana disse: então Yudhana, o grande herói da tribo Satvata, foi até Yudhishthira com um exército grande de soldados de infantaria, e cavalos e carros e elefantes. E seus soldados de grande coragem vinham de várias terras, portavam várias armas de guerra, e heróicos em aparência eles embelezaram o exército Pandava. E aquele exército parecia esplêndido por causa de machados de batalha, e mísseis e lanças, e arpões, e malhos, e clavas, e bastões, e laços, e espadas inoxidáveis, e punhais, e flechas de vários tipos, todos da melhor têmpera.
E o exército, embelezado por essas armas, e parecido em cor com o céu nublado, assumiu uma aparência semelhante a um aglomerado de nuvens com lampejos de relâmpago em seu meio. E o exército totalizava um achauine de tropas. E quando absorvido nas tropas de Yudhishthira, ele desapareceu completamente, como um rio pequeno quando entra no mar. E similarmente, o chefe poderoso dos Shedis, Drishtaketu, acompanhado por um achauine, foi até os filhos de Pandu de força incomensurável. E o rei de Magadha, Jayatsena de grande força, levou com ele para Yudhishthira um achauine de tropas. E da mesma maneira Pandya, que morava na região costeira, foi acompanhado por tropas de várias espécies até Yudhishthira, o rei dos reis. E, ó rei, quando todas essas tropas estavam reunidas, o seu exército, finamente trajado e extremamente forte, assumiu uma aparência agradável aos olhos. E o exército de Drupada também estava embelezado por soldados valentes que tinham vindo de várias terras, e também por seus filhos poderosos. E similarmente Virata, o rei dos Matsyas, um líder de tropas, acompanhado pelo rei das regiões montanhosas, foi até os filhos de Pandu. E para os filhos de grande alma de Pandu tinham assim se reunido de várias direções 7 achauines de tropas, cheias de entusiasmo com estandartes de várias formas. E ávidos para lutar com os Kurus, eles alegraram os corações dos Pandavas. E da mesma maneira o rei Bhagadatta, alegrando o coração do filho de Dhritarashtra, deu um achauine de tropas para ele. E a inatacável massa de suas tropas, apinhada com chins e quiratas, todos parecendo figuras de ouro, assumiu uma beleza semelhante à de uma floresta de árvores carnicara. E assim os bravos Borisravas, e Salya, ó o filho de Kuru, foram até Duryodhana com um achauine de tropas cada um. E Kritavarma, o filho de Ridika, acompanhado pelos Bojas, os Andas, e os Kukuras, foi até Duryodhana com um achauine de tropas. E o corpo de suas tropas composto daqueles soldados poderosos, que usavam em seus corpos guirlandas de flores de muitas cores, parecia tão gracioso quanto diversos elefantes alegres que passavam através de um bosque. E outros conduzidos por Jayadratha, os habitantes da terra de Sindhusalvira, chegaram com tal força que as colinas pareciam tremer sob o seu passo. E sua força, contando um achauine, se parecia com uma massa de nuvens movida pelo vento. E Sudakshina, o rei dos Cambojas, ó os soberanos de homens, acompanhado pelos Yavanas e Sakas, foi ao chefe Kuru com um achauine de tropas. E o corpo de suas tropas que parecia um bando de gafanhotos, encontrando com a força Kuru, foi absorvido e desapareceu nela. E similarmente chegou o rei Nila, o residente da cidade de Maishmati, com soldados poderosos do país do sol que carregavam armas de belo feitio. E os 2 reis de Avanti, acompanhados por uma força imensa, levaram para Duryodhana, cada um achauine separado de tropas. E aqueles tigres entre homens, os 5 irmãos reais, os príncipes de Kekaya, foram depressa até Duryodhana com um achauine de tropas, e alegraram seu coração. E dos reis ilustres de outros quadrantes chegaram lá, ó o melhor da linhagem Bharata, 3 grandes divisões de tropas. E assim Duryodhana tinha uma força que totalizava 11 achauines, todos ávidos para lutar com os filhos de Kunti, e cheios de energia com estandartes de várias formas. E, ó o descendente de Bharata, não havia espaço na cidade de Hastinapura nem para os principais líderes do exército de Duryodhana. E por essa razão a terra dos 5 rios, e toda a região chamada Kurujangala, e a floresta de Roitaka que era uniformemente selvagem, e a Ikshatra e Kalakuta, e as margens do Ganges, e Varana, e Vatadana, e as regiões de colina na margem do Yamuna, toda essa região extensa, cheia de grãos e fartura abundante, estava totalmente coberta pelo exército dos Kauravas. E aquele exército, assim arranjado, foi visto pelo sacerdote que tinha sido enviado pelo rei dos Panchalas até os Kurus.